Viúva pobre é expulsa de casa pelo irmão ganancioso, mas Deus envia um mapa secreto que revela a riqueza e a verdade. A chuva caía pesada sobre o pequeno vilarejo de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, naquela tarde cinzenta de julho de 1948. Mas dentro da casa de Taipa dos Oliveira, a tempestade era outra. A do luto e do desespero que vem quando a morte arranca o sustento de uma família. Alice Oliveira ajoelhou-se ao lado do caixão simples onde jazia seu marido, Antônio Oliveira. Ele tinha apenas 38 anos quando a febre tifo o levou em 5 dias de agonia, 5 dias de delírio e impotência, com uma mulher e 3 filhos assistindo a vida se apagar. Alice tinha 32 anos, mas parecia ter 50. O sertão, a pobreza e agora a viuvez haviam deixado marcas profundas em seu rosto. Seus 3 filhos, Damião, de 9 anos, Teresa, de 7, e o pequeno Pedro, de 4, agarravam-se às saias dela, chorando baixo, sem entender direito que o pai nunca mais voltaria. A casa, embora humilde, era tudo que tinham. Antônio a construíra com as próprias mãos. 3 quartos pequenos, uma cozinha com fogão a lenha, um quintal com galinhas e horta. Era simples, mas era lar, o fruto de uma vida de trabalho honesto. O enterro foi modesto, como tudo na vida de Antônio. O padre Sebastião rezou as orações finais e os vizinhos compareceram, alguns por pesar, outros por obrigação. Entre eles estava Geraldo Oliveira, irmão mais velho de Antônio. Geraldo era tudo que o irmão não fora. Onde Antônio era generoso, ele era avarento. Onde o caçula era honesto, ele era calculista. Antônio evitava até falar dele, mas agora, com o irmão morto, Geraldo estava ali, não com lágrimas, mas com um brilho ganancioso nos olhos. Após o enterro, durante o velório em casa, ele puxou Alice para um canto. "Cunhadinha, precisamos conversar sobre a situação." "Que situação?" perguntou ela, já desconfiada. "Desta casa, desta propriedade." Geraldo tirou um papel amarelado do bolso. "Esta é a escritura original da terra. Está no nome do meu pai, Sebastião Oliveira. Mas seu pai morreu há 20 anos. Antônio herdou..." "Antônio nunca formalizou a herança", interrompeu ele, sorrindo frio. "Então, legalmente, esta propriedade ainda pertence à herança do meu pai. E como sou o filho mais velho, passa para mim." Alice empalideceu. "Isso é injusto. Antônio viveu aqui a vida toda. Construiu esta casa." "Era de vocês", corrigiu Geraldo. "Enquanto ele estava vivo, não me importei. Mas agora preciso pensar no meu futuro. Esta terra vale dinheiro. Posso vender, alugar, fazer o que quiser. Tenho 3 filhos, não tenho para onde ir", implorou Alice. "Tem 3 dias", respondeu ele seco. "Depois disso, trago o oficial e a polícia." Padre Sebastião ouviu parte da conversa e interveio. "Geraldo, isso é crueldade. Ela acabou de perder o marido. A lei está do meu lado, padre", disse ele com desdém. "No mundo real, lei vale mais que sentimento." E antes de sair, completou: "3 dias, Alice, e leve só o que conseguir carregar. Tudo aqui é meu também." Alice ficou parada no meio da sala, tremendo, enquanto os vizinhos cochichavam e o padre balançava a cabeça, impotente. Os 3 dias seguintes foram um tormento. Procurou advogados, mas ninguém quis o caso sem pagamento. Tentou autoridades, mas Geraldo tinha influência. Implorou ao cunhado, que apenas ria. "Negócio é negócio, cunhadinha." Na manhã do 3º dia, ele voltou acompanhado de 2 jagunços. "Acabou o tempo", disse sem piedade. Alice juntou o pouco que podia. Algumas roupas, um cobertor, uma panela amassada e a velha Bíblia de Antônio, herdada do pai, com capa de couro gasta e páginas amareladas. Geraldo riu. "Vai levar esse tijolo velho? Não vale nada." "Vale para mim", respondeu Alice, apertando o livro contra o peito. "Então leve. Pelo menos vai ter com o que rezar quando estiver dormindo debaixo da ponte." Os jagunços a empurraram para fora junto com as crianças. Damião tentou resistir, mas era apenas um menino. Teresa chorava sem parar, e o pequeno Pedro, confuso, apenas segurava a mão da mãe. A porta da casa deles, fechou-se com um estalo. Do outro lado, Geraldo sorriu satisfeito. Alice ficou parada sob o sol escaldante,
com os filhos e a Bíblia nos braços. Não tinha nada. Nenhum vizinho ofereceu ajuda. No sertão, mexer com assunto de família podia trazer problemas e ninguém queria enfrentar Geraldo Oliveira. Ela olhou para os filhos. Damião tentando ser forte, Teresa soluçando, Pedro assustado. E desabou de joelhos na poeira, abraçando-os e chorando tudo o que vinha reprimindo, pela perda do marido, pela injustiça, pela impotência. Apertava a Bíblia contra o peito, como se fosse a última lembrança viva de Antônio. E de certo modo era. O que ela não sabia, ainda, era que aquela velha Bíblia escondia um segredo deixado por Antônio antes de morrer, um segredo que mudaria tudo. Porque a justiça de Deus às vezes vem de onde menos esperamos. Comente de qual cidade você está vendo a injustiça contra Alice e seus filhos. E se você já viveu algo parecido, alguém da família tentando tomar o que era seu, conte sua história nos comentários. A noite caiu sobre Bom Jesus da Lapa, como um manto negro de desespero. Alice Oliveira e seus 3 filhos não tinham para onde ir. Nenhum vizinho abriu a porta. Nenhum parente ofereceu abrigo. O medo de Geraldo era maior que a compaixão cristã. Finalmente, foi Dona Cícera, uma viúva idosa que vivia nos arredores do vilarejo, quem acenou da porta de seu casebre humilde. "Venham", disse ela com voz fraca, mas gentil. "Só tenho um quarto vazio e alguns cobertores velhos, mas não posso deixar crianças na rua." Alice quase correu para abraçar a velha senhora, as lágrimas escorrendo sem controle. Dona Cícera não tinha quase nada. Sua casa era ainda menor que a que Alice acabara de perder, com paredes rachadas e telhado que deixava a chuva pingar em vários cantos. Mas tinha coração, e às vezes coração é tudo o que importa. Naquela noite, as crianças dormiram amontoadas no canto do quartinho, exaustas de tanto chorar. Alice ficou acordada, sentada no chão de terra batida, segurando a Bíblia de Antônio contra o peito. Era tudo o que lhe restava dele, tudo. A luz fraca de uma vela iluminava seu rosto marcado pela dor. E foi então, naquele momento de desespero absoluto, que Alice fez o que sempre fazia quando não sabia mais o que fazer. Ela abriu a Bíblia para ler, para buscar consolo, para buscar alguma palavra de Deus que a fizesse continuar respirando. Suas mãos tremiam enquanto folheava as páginas amareladas. A Bíblia era velha, tinha mais de 100 anos, passada de geração em geração na família de Antônio. As páginas estavam soltas em alguns lugares, a encadernação de couro estava desgastada, e o cheiro de mofo e tempo emanava de cada folha. Alice parou no livro de Jó. Era apropriado. Jó também havia perdido tudo. Jó também sofrera injustiça. Jó também questionara Deus. E Deus respondera. Mas quando virou a página, algo caiu no seu colo. Alice arregalou os olhos. Era um pedaço de tecido velho, amarelado, do tamanho aproximado de um lenço. E havia algo desenhado nele. Linhas, símbolos, palavras escritas com tinta já desbotada, mas ainda legível. Com as mãos tremendo ainda mais, Alice pegou a vela e trouxe-a mais perto. À luz fraca, ela tentou decifrar o que estava vendo. Era um mapa desenhado à mão. No centro havia o desenho de uma cruz. Não uma cruz religiosa, mas algo que parecia marcar um local. Ao redor havia linhas que pareciam representar caminhos ou rios, e nas bordas, palavras escritas em letra cursiva antiga. Onde a pedra chora e a cruz aponta, a provisão do justo repousa. Para meus filhos, caso eu parta antes do tempo. Sebastião Oliveira, 1898. Alice releu as palavras 3 vezes, o coração batendo forte. Sebastião Oliveira, o pai de Antônio e Geraldo, o avô de seus filhos. Ele havia escondido aquele mapa na Bíblia há 50 anos. A provisão do justo, Alice sussurrou para si mesma. O que isso significa? Ela olhou para o mapa novamente. Os desenhos eram vagos, mas um deles parecia familiar. Havia uma formação que lembrava as rochas perto do Rio São Francisco, a alguns quilômetros do vilarejo. E a cruz parecia apontar para algum lugar específico naquelas formações. Onde a pedra chora e a cruz aponta,
Alice conhecia apenas um lugar no vilarejo, onde se dizia que uma pedra chorava. Era uma formação rochosa antiga perto do rio, onde a água escorria constantemente pela superfície da rocha, fazendo parecer que ela estava chorando. As pessoas mais velhas chamavam aquele lugar de Pedra das Lágrimas. Era um local isolado, evitado pela maioria, porque era difícil de chegar e havia histórias de que era mal assombrado. Mas se o mapa estava certo, se Sebastião realmente havia deixado provisão ali, Alice sentiu algo acender dentro dela. Não era bem esperança. Ela tinha medo de ter esperança, mas era algo. Era uma fagulha. Era uma possibilidade de que tudo não estava perdido. Ela olhou para seus filhos dormindo, as roupas rasgadas, os rostos ainda marcados pelas lágrimas secas. Olhou para a Bíblia velha, agora aberta no livro de Jó, e olhou para o mapa nas suas mãos. Senhor, ela sussurrou, se isto é um sinal seu, se há realmente algo ali que pode salvar meus filhos, me dê forças para encontrar. Não por mim, mas por eles. Mas Alice não sabia que estava sendo observada. Do lado de fora da casa de Dona Cícera, escondido nas sombras, Geraldo Oliveira espreitava pela fresta da janela. Ele seguira Alice até ali, não por preocupação, mas por desconfiança. Algo o incomodava. A forma como ela agarrava aquela Bíblia velha. A forma como recusara deixá-la para trás, mesmo quando ele zombara dela. E agora, através da fresta, ele vira tudo. Vira o tecido cair da Bíblia. Vira Alice estudando algo à luz da vela. Vira a expressão no rosto dela mudar de desespero para algo mais. Geraldo não conseguia ver exatamente o que era. A distância e a luz fraca impediam, mas seus instintos, aqueles instintos gananciosos e maldosos que sempre o guiaram, disseram que era algo importante, algo valioso. O que aquela víbora encontrou? Pensou ele, os olhos estreitados. Que segredo meu irmão estúpido estava escondendo? Ele ficou ali mais alguns minutos, observando Alice dobrar cuidadosamente o tecido e colocá-lo de volta na Bíblia. Viu-a abraçar o livro e finalmente deitar-se ao lado das crianças, embora ele soubesse que ela não dormiria. Estava vendo isso nos olhos dela. Ela havia encontrado algo. E isso mudara tudo. Geraldo afastou-se silenciosamente da janela e caminhou para as sombras. Seu cérebro já estava trabalhando, planejando. Ele precisava descobrir o que Alice encontrara. Precisava pegar aquela Bíblia. Precisava ter aquilo para si, fosse lá o que fosse. Porque se havia uma coisa que Geraldo Oliveira entendia, era que segredos escondidos por 50 anos em Bíblias velhas geralmente valiam muito dinheiro. E dinheiro era tudo o que importava. Ele sorriu na escuridão, um sorriso que não tinha nada de humano, e desapareceu na noite. Dentro do casebre, Alice finalmente fechou os olhos, mas não dormiu. Sua mente fervilhava. Precisava ir até a Pedra das Lágrimas, precisava descobrir o que o avô de seus filhos havia deixado ali. Mas como? Como faria isso com 3 crianças pequenas? Como chegaria até aquele lugar isolado sem levantar suspeitas? E, principalmente, como faria isso antes que Geraldo descobrisse? Porque Alice não era tola. Conhecia seu cunhado. Sabia que ele estava sempre à espreita, sempre procurando formas de tirar vantagem. Se ele descobrisse sobre o mapa, faria de tudo para roubá-lo. E dessa vez, Alice não tinha nada para perder, exceto a última esperança de justiça, exceto a última chance de seus filhos terem um futuro, exceto aquele mapa velho que talvez, apenas talvez, fosse a resposta de Deus para suas orações desesperadas. O amanhecer chegou frio. Dona Cícera acordou cedo e fez um café ralo com o pouco que tinha. As crianças acordaram com fome. A fome que vem quando se perdeu tudo e não se sabe quando haverá a próxima refeição. Alice mal tocou na comida. Seus olhos tinham aquela determinação que vem quando uma mãe precisa proteger seus filhos. Quando uma viúva precisa lutar contra um mundo que não quer dar a ela nenhuma chance. Dona Cícera, disse Alice, posso deixar as crianças aqui hoje? Preciso resolver algo. A velha senhora olhou para ela com aqueles olhos que viram muita coisa na vida.
Tem a ver com o que você encontrou ontem à noite na Bíblia? Perguntou ela baixinho. Alice arregalou os olhos. Como... Filha, posso ser velha e meio cega, mas não sou tola. Vi você estudando algo. E vi a expressão no seu rosto. Dona Cícera segurou a mão de Alice. Não me diga o que é. Quanto menos eu souber, melhor. Mas vá, faça o que precisa fazer e confie em Deus. Alice abraçou a velha senhora com força, as lágrimas escorrendo novamente. Obrigada, sussurrou. Obrigada por ser a única pessoa neste vilarejo que ainda tem alma. E saiu, levando apenas a Bíblia e o mapa escondido dentro dela. O caminho para a Pedra das Lágrimas era longo e difícil. Alice seguiu pela margem do rio São Francisco, evitando as estradas principais onde poderia ser vista. O sol de julho queimava impiedosamente e seus pés descalços sangravam nos pedregulhos afiados. Mas ela continuou. Porque mães fazem isso. Continuam quando deveriam desistir. Lutam quando deveriam se render. Acreditam quando deveriam perder a fé. E atrás dela, mantendo distância mas nunca perdendo-a de vista, Geraldo a seguia, como um abutre seguindo uma criatura ferida, esperando o momento certo para atacar. A caça havia começado. Deixe seu amém se você acredita que Deus esconde a chave da virada de chave no lugar menos esperado. E compartilhe com alguém que precisa de um milagre. Eram quase 2 horas de caminhada sob o sol escaldante, quando Alice finalmente avistou a Pedra das Lágrimas. A formação rochosa erguia-se imponente à margem do rio São Francisco, uma massa cinzenta de pedra antiga que parecia ter sido esculpida pelos próprios dedos de Deus ao longo de milhões de anos. E estava chorando, exatamente como as histórias contavam. Água escorria constantemente pela face da rocha, criando sulcos escuros que pareciam lágrimas escorrendo por um rosto de pedra. O som era quase humano, um choro contínuo e melancólico que ecoava pelo lugar deserto. Alice parou por um momento, recuperando o fôlego, e tirou o mapa de dentro da Bíblia. Suas mãos tremiam, parte de cansaço, parte de nervosismo, parte de uma esperança tão frágil que ela tinha medo até de respirar com força para não quebrá-la. Ela estudou o mapa novamente. A cruz desenhada estava claramente marcada em relação à pedra que chora. Mas onde exatamente? A formação rochosa era enorme, com dezenas de fendas, cavernas pequenas e rochas empilhadas de forma caótica. Onde a pedra chora e a cruz aponta, Alice repetiu as palavras escritas no mapa, olhando ao redor. Foi então que ela viu. No topo da formação rochosa, meio escondida pela vegetação que crescia nas fendas, havia uma cruz. Não era uma cruz feita pelo homem, era natural, formada pela forma como 2 rachaduras na pedra se cruzavam, criando o formato perfeito de uma cruz. E essa cruz apontava, através de sua rachadura vertical, diretamente para uma caverna pequena na base da formação, meio escondida por pedras caídas e vegetação. O coração de Alice acelerou. Era ali. Tinha que ser ali. Ela guardou o mapa e começou a descer cuidadosamente pela encosta rochosa em direção à caverna. Suas mãos sangravam ao agarrar as pedras afiadas, seus pés descalços escorregavam nas superfícies úmidas, mas ela não parava. Não podia parar. A caverna era pequena, mal dava para uma pessoa entrar agachada. Cheirava a mofo, a terra úmida, a tempo. Alice precisou tirar a Bíblia de dentro da blusa onde a carregava para poder se espremer pela entrada. Dentro, a escuridão era quase completa. Apenas um raio fino de luz entrava pela abertura, iluminando parcialmente o interior. Alice esperou seus olhos se ajustarem e então começou a procurar. Procurou por quase 1 hora, tateou cada centímetro das paredes úmidas, cavou com as mãos na terra do chão, procurou em cada fenda, cada buraco, cada sombra, e estava quase desistindo, quase convencida de que tinha entendido tudo errado, quando sua mão tocou em algo diferente. No fundo da caverna, escondido sob uma pilha de pedras soltas que pareciam ter sido cuidadosamente empilhadas, havia algo duro e retangular. Com o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo ecoar na caverna, Alice começou a remover as pedras.
uma a uma, cuidadosamente. E finalmente ela viu. Era uma caixa de metal enferrujada, do tamanho aproximado de uma caixa de sapatos, lacrada com um cadeado antigo que já estava corroído pelo tempo e pela umidade. Alice puxou a caixa para fora. Era pesada, muito pesada, e dentro dela algo chacoalhava. Ela tentou abrir o cadeado, mas estava preso. Procurou ao redor e encontrou uma pedra afiada. Com toda a força que tinha, bateu no cadeado até que ele finalmente cedeu e se quebrou. Com as mãos tremendo violentamente, Alice abriu a tampa da caixa e o que viu fez seu mundo parar. Dentro da caixa havia 3 coisas. A primeira era um envelope de couro, lacrado com cera. A segunda era um saco de tecido grosso que, quando Alice o pegou, descobriu estar cheio de moedas de ouro. Moedas antigas, pesadas, que brilhavam mesmo na luz fraca. Eram pelo menos 50 moedas. Uma fortuna. Uma fortuna maior do que Alice jamais vira na vida. E a terceira coisa era um documento. Alice o desdobrou cuidadosamente. Era uma escritura de terra. E não de qualquer terra. Era a escritura de uma propriedade enorme, incluindo a casa onde ela e Antônio haviam vivido, mas também mais de 50 hectares de terra ao redor, incluindo uma parte valiosa da margem do rio. E o nome na escritura era Antônio Oliveira. Não Sebastião, não Geraldo, Antônio. Alice leu o documento 3 vezes, as lágrimas escorrendo livremente agora. A data era de 1925, 3 anos antes de Antônio se casar com ela. O documento estava devidamente registrado em cartório. Tinha selos oficiais, tinha assinaturas de testemunhas. Era verdadeiro, era legal, era válido. Sebastião, o pai, havia transferido a propriedade oficialmente para Antônio anos antes de morrer. Geraldo, mentira. A escritura que ele mostrara a Alice era falsa ou desatualizada. Esta era a verdadeira. E provava que tudo, a casa, a terra, tudo, pertencia legalmente a Antônio. E agora pertencia a Alice e seus filhos. Ela abriu o envelope de couro. Dentro havia uma carta, escrita com a mesma letra antiga do mapa. Era de Sebastião para Antônio. Meu filho amado, se você está lendo isto, significa que parti antes de poder lhe entregar isso pessoalmente. Esta propriedade é sua, transferida legalmente em 1925, porque você é o filho que honrou esta terra com seu trabalho, seu suor e sua bondade. Seu irmão Geraldo sempre foi movido pela ganância e não merece nada do que construímos. As moedas de ouro são minha economia de uma vida inteira, escondidas aqui para a segurança. Use-as com sabedoria para cuidar de sua família. E guarde esta escritura como prova de que esta terra é legitimamente sua, não importa o que Geraldo diga ou faça. Que Deus abençoe você e os seus. E lembre-se, a honestidade sempre vence a ganância, mesmo que demore. Seu pai, Sebastião Oliveira, 1928. Alice abraçou a carta contra o peito e chorou. Chorou de alívio, chorou de gratidão. Chorou porque finalmente havia justiça, havia esperança, havia um futuro para seus filhos. Mas ela não sabia que sua alegria estava prestes a ser ameaçada. Porque lá fora, Geraldo finalmente chegara à Pedra das Lágrimas. Ele tinha esperado em um ponto alto, observando com binóculos velhos, enquanto Alice explorava a formação rochosa. Vira ela entrar na caverna, vira ela desaparecer por mais de 1 hora, e agora vira ela sair. E o que ele viu fez seus olhos brilharem com aquela ganância doentia que o consumia. Alice estava carregando uma caixa velha, mas claramente pesada. E a forma como ela a segurava, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, disse tudo a Geraldo. Então era isso, ele murmurou para si mesmo, um sorriso cruel se formando nos lábios. Meu velho imbecil de pai escondeu um tesouro. E aquela víbora encontrou. Ele começou a descer pela encosta, não se importando mais em se esconder. Não precisava. Aqui, longe do vilarejo, longe de testemunhas, ele podia fazer o que quisesse. Podia simplesmente tomar a caixa de Alice. E quem acreditaria nela se ela reclamasse?
Uma viúva pobre sem nada contra um homem com conexões e documentos falsos? Alice estava tão absorta em sua alegria, em sua gratidão, que não ouviu os passos se aproximando até que era tarde demais. Cunhadinha! A voz de Geraldo ecoou pelas rochas, fazendo Alice congelar de terror. Que coincidência encontrar você aqui, tão longe do vilarejo, carregando algo tão pesado. Alice se virou, abraçando a caixa contra o peito, os olhos arregalados de medo. Geraldo estava ali a menos de 10 metros, com aquele sorriso que ela aprendera a odiar. Fique longe de mim, Geraldo, disse ela, a voz tremendo, mas firme. Isso não é seu. Nunca foi seu. Não? Geraldo riu, continuando a se aproximar. Tudo que meu pai possuía é meu. Tudo que estava nesta terra é meu, incluindo o que quer que esteja nessa caixinha que você achou. Então seja boazinha e entregue. Ou vai fazer isso do jeito difícil? O jeito difícil? Disse Alice, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. E correu. Correu com todas as forças que tinha, abraçando a caixa, a Bíblia batendo contra suas costas onde a carregava amarrada com um pano. Correu pela margem do rio, saltando sobre pedras, escorregando em trechos úmidos, o coração explodindo no peito. E Geraldo correu atrás dela, mais rápido, mais forte, ganhando terreno a cada segundo. Você não pode fugir para sempre, ele gritou, a voz ecoando como um trovão. Vou pegar você, e vou pegar o que é meu. Alice não olhou para trás. Não podia. Se olhasse, perderia velocidade. Se olhasse, congelaria de medo. Então apenas correu rezando, implorando a Deus que lhe desse forças. Mas Geraldo estava cada vez mais perto. E Alice sabia, no fundo do coração, que não conseguiria fugir dele por muito tempo. A caçada havia chegado ao seu clímax, e apenas um deles sairia vitorioso. Compartilhe este vídeo agora com quem precisa que a justiça chegue para o ladrão. E comente se você já foi perseguido por alguém da família por causa de herança. Alice corria como nunca correra na vida. Os pulmões ardiam, as pernas tremiam, os pés descalços sangravam a cada passo sobre as pedras afiadas da margem do rio. Mas ela não parava. Não podia parar. Atrás dela, Geraldo ganhava terreno. Ele era maior, mais forte, e não estava carregando uma caixa pesada de metal. Seus passos ecoavam cada vez mais perto, cada vez mais ameaçadores. Não adianta correr, Alice, ele gritava, a voz cheia de raiva e ganância. Você só está cansando. Entregue a caixa e eu deixo você ir embora. Mas Alice conhecia seu cunhado, conhecia a maldade em seu coração. Sabia que mesmo se entregasse a caixa, Geraldo não a deixaria viver para contar o que acontecera. Não depois de ter visto o que havia dentro. Não depois de saber da escritura verdadeira que provava todas as suas mentiras. O rio São Francisco corria à esquerda de Alice, as águas turbulentas e rápidas. À direita, a vegetação densa do cerrado. À frente, rochas cada vez maiores que tornavam a corrida ainda mais perigosa. De repente, o pé de Alice escorregou em uma pedra molhada. Ela caiu de joelhos, a caixa escapando de suas mãos e rolando alguns metros à frente. A dor foi intensa. Ela sentiu o joelho rasgar na pedra afiada, sangue quente escorrendo pela perna. E Geraldo aproveitou. Ele se jogou sobre ela como um animal selvagem, as mãos agarrando seus ombros, jogando-a no chão. Alice gritou, tentando se defender, mas ele era muito mais forte. Ele a empurrou contra as pedras com violência. Sua vaca estúpida, ele rosnou, o cuspe batendo no rosto dela. Você realmente achou que podia fugir de mim? Realmente achou que poderia roubar o que é meu? Não é seu, Alice gritou de volta, lutando com todas as forças. Nunca foi seu. Esta terra era de Antônio. A escritura verdadeira está na caixa. Seu pai deu tudo para Antônio porque você é um ladrão ganancioso que não merece nada. A bofetada veio tão rápida que Alice não teve tempo de se defender. A mão aberta de Geraldo atingiu seu rosto com força, fazendo sua cabeça girar violentamente para o lado. Ela sentiu o gosto de sangue na boca. Não fale do meu pai, Geraldo rugiu, os olhos injetados de ódio. Aquele velho imbecil favorecia Antônio em tudo, sempre Antônio.
o filho perfeito, o trabalhador honesto. Enquanto eu, que sou o mais velho, fui deixado com migalhas. Ele se levantou, deixando Alice caída, sangrando no chão, e caminhou em direção à caixa que havia rolado alguns metros. Pegou-a, abriu a tampa, e seus olhos brilharam com ganância pura ao ver as moedas de ouro. Isso, ele sussurrou, pegando uma das moedas e a beijando. Isso vale uma fortuna. Uma fortuna que deveria ter sido minha desde o início. Ele viu a escritura e a pegou também. Leu-a rapidamente e sua expressão mudou de alegria gananciosa para fúria. Mentiroso! Ele gritou, rasgando o documento ao meio, depois em quartos, depois em pedaços minúsculos que ele jogou no rio. Meu pai era um mentiroso. Esta escritura é falsa. Tem que ser. Eu sou o herdeiro. Eu... Não! Alice gemeu, tentando se levantar, vendo com horror os pedaços da escritura sendo levados pela correnteza. Não! Aquela era a prova. A única prova. Geraldo se virou para ela, a caixa de ouro sob um braço, e tirou uma faca grande da cintura, uma faca de caça que ele sempre carregava. Você viu coisas que não devia, Alice, disse ele, a voz agora fria e calma, o que era ainda mais assustador. Sabe coisas que não pode contar. E essas moedas, bem, elas resolvem todos os meus problemas. Mas você é um problema que precisa ser eliminado. Ele começou a caminhar em direção a ela, a faca brilhando sob a luz do sol. Alice arrastou-se para trás, tentando desesperadamente se afastar, mas suas forças estavam acabando. Ela estava fraca de fome, exausta da corrida, machucada da queda, e ele estava vindo para matá-la. Por favor, ela implorou, as lágrimas misturando-se com o sangue em seu rosto. Por favor, Geraldo, pense em meus filhos. Eles já perderam o pai. Não os deixe órfãos. Seus filhos? Geraldo riu com crueldade. Eles vão crescer achando que você os abandonou, que fugiu, que não aguentou ser viúva e simplesmente foi embora. Ninguém nunca vai encontrar seu corpo neste rio, Alice, e eu vou ser o tio generoso que cuida deles. Pelo menos até eles crescerem e não serem mais úteis. Ele estava a apenas 2 metros dela agora, a faca erguida, os olhos cheios daquela insanidade que vem quando a ganância consome completamente a alma de uma pessoa. Alice fechou os olhos, rezando uma última oração, pedindo a Deus que cuidasse de seus filhos, que Damião, Teresa e Pedro não sofressem muito, que alguém em algum lugar cuidasse deles com amor. Mas então, uma voz ecoou das rochas acima. Pare imediatamente! Geraldo congelou. Alice abriu os olhos, e ambos olharam para cima. Ali, de pé, sobre uma formação rochosa alta, estava Padre Sebastião. E ao lado dele estavam 3 homens. Homens que Alice reconheceu como membros do conselho da igreja local. E todos eles tinham testemunhado tudo. Padre, Geraldo gaguejou, a faca ainda erguida, mas agora tremendo. O que está fazendo aqui? Dona Cícera veio até mim esta manhã, disse o padre Sebastião, a voz forte e autoritária. Ela me contou que Alice havia saído desesperada procurando por algo. E me contou também que ela vira um homem seguindo Alice nas sombras. Um homem que ela reconheceu como você, Geraldo. Padre Sebastião começou a descer cuidadosamente pelas rochas, os outros 3 homens o seguindo. Viemos atrás de vocês, continuou o padre, e ouvimos tudo. Ouvimos você confessando ter mentido sobre a escritura. Ouvimos você rasgando um documento legal. E agora, vemos você prestes a assassinar uma viúva inocente. Geraldo recuou, a faca caindo de sua mão, o pânico substituindo a raiva em seus olhos. Não é o que parece, ele tentou dizer, mas sua voz saía fraca, sem convicção. Não? Disse um dos homens do conselho, um fazendeiro respeitado chamado Seu Joaquim. Então o que é? Porque do que vimos, parece exatamente um homem tentando matar alguém para roubar ouro. O ouro é meu! Geraldo gritou, abraçando a caixa. Meu pai me devia! Esta terra deveria ser minha! Nada disso é seu, disse Padre Sebastião, chegando finalmente ao nível do chão e caminhando até Alice para ajudá-la a se levantar. E agora você responderá por suas ações. Geraldo olhou ao redor como um animal acuado.
4 homens bloqueavam seu caminho de volta ao vilarejo. O rio estava atrás dele, e Alice, agora sendo ajudada pelo padre, o olhava com uma mistura de dor e algo mais, algo que ele não esperava ver. Piedade. Por um breve momento, Geraldo considerou correr. Considerou jogar a caixa no rio e fugir. Mas para onde? Todos no vilarejo saberiam. As testemunhas eram respeitadas. Sua vida ali estava acabada. Então, ele fez a única coisa que homens desesperados fazem quando não há mais saída. Ele correu para trás em direção ao rio, ainda abraçando a caixa de ouro. Talvez pudesse atravessar nadando, talvez pudesse chegar ao outro lado e desaparecer para sempre. "Geraldo, não!" gritou o padre. "O rio está muito cheio. A correnteza vai te levar." Mas Geraldo não escutou. Ou não quis escutar. Ele entrou na água até os joelhos, depois até a cintura. A correnteza era forte, muito mais forte do que parecia da margem. E a caixa de ouro era pesada, muito pesada. Seu Joaquim e os outros homens correram em direção ao rio, mas era tarde demais. A correnteza pegou Geraldo puxando suas pernas. Ele tentou se segurar nas pedras, mas a caixa pesava demais. Ele não conseguia largá-la. Sua ganância não permitia. "Socorro!" ele gritou, finalmente sentindo o medo real, o medo da morte. "Me ajudem!" Os homens tentaram formar uma corrente humana para alcançá-lo, mas a água estava muito profunda, muito rápida. E Geraldo estava sendo arrastado para longe, cada vez mais longe. "Largue a caixa!" gritou Alice, sua voz rouca, mas urgente. "Geraldo, largue a caixa e nade!" Mas ele não largou. Mesmo agora, mesmo com a morte o puxando para baixo, ele não conseguia soltar aquele ouro. Sua ganância era mais forte que seu instinto de sobrevivência. E então, em um momento terrível e final, ele desapareceu sob as águas turbulentas do São Francisco. A caixa de ouro o puxou para o fundo como uma âncora, e ele não voltou à superfície. Os homens ficaram ali parados na margem por longos minutos, esperando, rezando que ele emergisse. Mas o rio não o devolveu. Padre Sebastião fez o sinal da cruz. "Que Deus tenha misericórdia de sua alma", disse ele baixinho. A ganância o consumiu completamente, até o fim. Alice caiu de joelhos na margem e agora ela chorava, não de alegria por ter sido salva, mas de tristeza profunda, porque apesar de tudo que Geraldo fizera, apesar da crueldade, da maldade, da tentativa de matá-la, ele ainda era humano, ainda era o irmão de seu marido, e agora estava morto, afogado por sua própria ganância. "Eu disse para ele largar", ela sussurrou entre lágrimas. "Eu disse..." Padre Sebastião ajoelhou-se ao lado dela e colocou a mão em seu ombro. "Você tentou salvá-lo, filha. Mesmo depois de tudo que ele fez, você tentou. Isso fala mais sobre seu coração do que qualquer coisa. O que aconteceu com Geraldo foi escolha dele. Ele escolheu o ouro em vez da vida. Escolheu a ganância em vez da salvação. Seu Joaquim caminhou até onde a faca de Geraldo havia caído e a pegou cuidadosamente com um pano. "Isso é evidência", disse ele. "Do que ele tentou fazer. Do que aconteceu aqui. Vamos precisar reportar isso às autoridades em Bom Jesus da Lapa." "E o ouro?" perguntou um dos outros homens. "Afundou com ele?" Alice limpou as lágrimas e olhou para o rio onde Geraldo desaparecera. "Deixe o rio ficar com ele", disse ela, a voz firme apesar da dor. "Aquele ouro estava amaldiçoado pela ganância. Talvez seja melhor que fique no fundo do São Francisco. Meu sogro o escondeu por 50 anos para que não causasse conflito. E no fim, foi exatamente o que causou." "Mas Alice", disse o padre gentilmente, "aquele ouro poderia ter sustentado você e seus filhos por anos. Poderia ter dado a eles educação, um futuro melhor." "Padre", Alice o interrompeu, olhando nos olhos dele com uma clareza nova. "Se aprendi algo hoje, é que a ganância mata. Mata o coração antes de matar o corpo. Não quero criar meus filhos acreditando que ouro importa mais que a vida, que riqueza importa mais que caráter." Ela se levantou, apoiando-se no padre para equilibrar-se. "Mas havia algo mais na caixa", disse ela. "Uma carta e uma escritura.
A escritura que provava que a terra era de Antônio. Geraldo a rasgou e jogou no rio. Não importa, disse seu Joaquim. Se a escritura foi registrada oficialmente, como você disse que estava, então há cópias no cartório. Podemos conseguir uma segunda via. E com nosso testemunho do que aconteceu aqui, do que Geraldo confessou, nenhum juiz vai questionar sua propriedade da terra. Alice sentiu um peso sair de seus ombros. A escritura, a prova, ainda existia. Seus filhos ainda teriam sua casa, ainda teriam seu futuro. Mas e o sustento? Perguntou ela, a preocupação voltando. Não temos dinheiro, não temos como plantar, não temos... Tem a comunidade, interrompeu o padre Sebastião. Tem vizinhos, tem pessoas que viram o que Geraldo fez e que sabem que você e seus filhos são vítimas. E na igreja cuidamos dos nossos. Vamos fazer uma coleta. Vamos ajudar a plantar sua terra. Vamos garantir que suas crianças tenham comida enquanto você se recupera e encontra um caminho. Alice olhou para aqueles homens, o padre, seu Joaquim, os outros do conselho, e viu algo que não vira em dias. Viu bondade, viu comunidade, viu esperança. Obrigada, ela disse, e as palavras pareciam insuficientes para expressar a gratidão que sentia. Obrigada por virem, por acreditarem, por ajudarem. É o que pessoas de fé fazem, disse o padre com um sorriso gentil. Ajudamos, protegemos e garantimos que a justiça prevaleça. Eles começaram a caminhar de volta ao vilarejo, Alice apoiada entre o padre e seu Joaquim. O sol já estava descendo, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. E enquanto caminhavam, Alice olhou para trás uma última vez, para o rio que havia levado Geraldo, para a Pedra das Lágrimas que guardara o segredo por 50 anos, para aquele lugar onde tudo quase terminou, mas onde no fim a justiça prevaleceu. Não da forma que ela esperava, não da forma que desejava, mas prevaleceu. E às vezes, era tudo o que se podia pedir. Deixe seu like agora se você acredita que Alice vai vencer a ganância e reconquistar o que é seu. E comente, você já viu a ganância destruir alguém da sua própria família? 3 semanas se passaram desde aquele dia terrível na margem do Rio São Francisco. 3 semanas que mudaram completamente a vida de Alice Oliveira e seus filhos. O corpo de Geraldo nunca foi encontrado. O Rio São Francisco o levara, junto com a caixa de ouro que ele recusara largar mesmo diante da morte. Alguns pescadores disseram ter visto algo brilhando no fundo do rio dias depois, mas ninguém conseguiu recuperar nada. O ouro, assim como o homem que morrera por ele, permaneceu no fundo das águas escuras. As autoridades de Bom Jesus da Lapa investigaram o caso. Padre Sebastião, seu Joaquim e os outros 2 homens deram seus testemunhos. Contaram tudo o que viram e ouviram. A confissão de Geraldo sobre a escritura falsa, a tentativa de assassinato, a ganância que o consumiu até o fim. Dona Cícera também testemunhou, contando como Geraldo a procurara dias antes, tentando suborná-la para espionar Alice e descobrir o que ela tinha encontrado na Bíblia. A velha senhora recusara, é claro, e isso corroborara todo o resto da história. A investigação no cartório revelou a verdade completa. A escritura que Geraldo mostrara a Alice naquele primeiro dia era de fato antiga e real, mas estava desatualizada. Sebastião Oliveira, o pai, realmente possuíra aquela terra, mas em 1925, ele oficialmente transferira toda a propriedade para Antônio, o filho mais novo, em um ato legal registrado e testemunhado. O escrivão do cartório encontrou não apenas uma, mas 3 cópias do documento original. Todas carimbadas, todas legais, todas provando que a terra pertencia a Antônio. E agora, com sua morte, pertencia legalmente à viúva Alice e seus 3 filhos. Geraldo sabia, disse o juiz local quando revisou o caso. Ele sabia que a escritura dele era inválida. Por isso, nunca a levou oficialmente ao cartório para formalizar a expulsão. Ele apenas contou com a ignorância de uma viúva pobre e assustada que não conhecia seus direitos. Mas agora Alice conhecia, e tinha uma comunidade inteira ao seu lado. No domingo seguinte à descoberta da verdade, Padre Sebastião fez um sermão especial na igreja.
falou sobre ganância, sobre como o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e contou a história de Geraldo, sem mencionar o nome por respeito aos mortos, mas todos sabiam de quem estava falando. Um homem morreu afogado, não porque a água era forte, disse o padre, sua voz ecoando pela pequena igreja lotada, mas porque seu coração estava tão cheio de ganância que não conseguiu largar o peso que o puxava para baixo. Ele escolheu o ouro em vez da vida, e o ouro o levou para a morte. Após o sermão, aconteceu algo que Alice nunca esqueceria. Um por um, os membros da comunidade começaram a se aproximar. Traziam ofertas, não muito, eram todos pobres também, mas cada um trazia o que podia. Dona Maria trouxe um saco de feijão. Seu José trouxe sementes para plantar. Dona Joana trouxe roupas que seus filhos adultos não usavam mais, perfeitas para Damião, Teresa e Pedro. Seu Antônio, que tinha o mesmo nome do falecido marido de Alice, ofereceu seu boi para arar a terra quando chegasse a hora de plantar. E seu Joaquim, o fazendeiro respeitado, fez um anúncio que trouxe lágrimas aos olhos de Alice. A comunidade decidiu, disse ele de pé ao lado do altar, que vamos reconstruir. A casa de Alice foi saqueada por Geraldo antes de morrer. Ele vendeu os móveis, levou os utensílios, deixou apenas as paredes. Então, começando na próxima semana, vamos fazer um mutirão. Os homens vão ajudar a consertar o que está quebrado. As mulheres vão ajudar a cozinhar para os trabalhadores. E vamos devolver a Alice e seus filhos não apenas uma casa, mas um lar. A igreja explodiu em aplausos, e Alice, sentada no banco da frente, com seus 3 filhos agarrados a ela, chorou. Mas desta vez eram lágrimas de gratidão, de alívio, de esperança renascida. 2 semanas depois, Alice e seus filhos voltaram para casa. Não foi fácil. A casa estava em péssimo estado. Geraldo realmente havia vendido tudo que tinha valor. As janelas estavam quebradas, o fogão a lenha estava rachado. O telhado tinha buracos onde a chuva entrava. Mas a comunidade cumpriu sua promessa. Durante 5 dias, mais de 20 homens trabalharam do amanhecer ao anoitecer. Consertaram o telhado, substituíram as janelas quebradas, rebocaram as paredes rachadas, construíram novos móveis simples, uma mesa, cadeiras, camas. As mulheres trouxeram panelas, pratos, cobertas. Dona Cícera, que se tornara como uma avó para as crianças, trouxe cortinas que ela mesma costurara. Padre Sebastião trouxe uma cruz nova para pendurar na parede, benzida especialmente para proteger aquela família. E no 5º dia, quando o trabalho estava completo, Alice entrou em sua casa restaurada e caiu de joelhos no meio da sala. Obrigada, Senhor. Ela orou em voz alta, para que todos os presentes ouvissem. Obrigada por não me abandonar, por enviar anjos em forma de vizinhos, por provar que mesmo no vale mais escuro da morte, o Senhor está presente. Mas a justiça de Deus não havia terminado. Ainda havia uma última reviravolta. 3 dias depois de Alice voltar para casa, um homem desconhecido apareceu à porta. Era bem vestido, com um terno que indicava que vinha da cidade grande, provavelmente Salvador. Carregava uma pasta de couro e tinha a postura de alguém importante. Senhora Alice Oliveira? Perguntou ele, tirando o chapéu educadamente. Sim, respondeu Alice desconfiada. Homens bem vestidos geralmente traziam problemas. Meu nome é Dr. Fernando Alcântara, sou advogado e tenho informações importantes sobre a propriedade de seu falecido marido. O coração de Alice apertou. Se é sobre a escritura, já resolvemos isso. A terra é minha legal. Não, não, o advogado a interrompeu com um sorriso. Não é sobre disputar sua propriedade. É sobre expandir ela. Alice franziu a testa, confusa. Expandir? Dr. Alcântara abriu sua pasta e tirou vários documentos. Seu sogro, Sebastião Oliveira, foi um homem muito mais prudente do que qualquer um imaginava. Antes de transferir esta propriedade para seu marido Antônio, ele fez algo inteligente. Ele dividiu suas posses. Como assim? Esta terra, esta casa, foram dadas a Antônio porque ele era trabalhador e honesto.
mas Sebastião tinha outras propriedades menores, e em seu testamento oficial, registrado em cartório em 1930, ele explicitamente deserdou Geraldo de tudo por conduta imoral e ganância destrutiva. Essas foram as palavras exatas usadas. Alice arregalou os olhos. Ele deserdou o próprio filho? Completamente, confirmou o advogado. E aqui está a parte interessante. Geraldo, nos últimos anos, havia adquirido algumas propriedades através de métodos questionáveis. Empréstimos não pagos, aproveitando-se de pessoas desesperadas, coisas assim. Eram 3 pequenas propriedades. E agora que Geraldo está morto e oficialmente sem herdeiros diretos... Espere, Alice o interrompeu. Geraldo não era casado? Não tinha filhos? Não, ele nunca se casou. Nunca teve filhos. E segundo a lei, quando alguém morre sem testamento e sem herdeiros diretos, a propriedade vai para o parente mais próximo, que no caso dele seria... Os filhos de Antônio, Alice sussurrou, começando a entender. Exatamente. Seus 3 filhos são os únicos herdeiros vivos de Geraldo, o que significa que as propriedades dele, todas obtidas de forma legal, mesmo que moralmente questionável, agora pertencem a Damião, Teresa e Pedro. O advogado espalhou documentos sobre a mesa da cozinha. Eram escrituras, 3 delas. Uma era de um pequeno armazém no centro de Bom Jesus da Lapa, que Geraldo alugava para um comerciante. Outra era de um pedaço de terra fértil perto do rio. A terceira era de uma casa na cidade que ele alugava para uma família. Essas propriedades geram renda de aluguel, explicou o Dr. Alcântara. Não é uma fortuna, mas é o suficiente para garantir que seus filhos tenham educação, comida na mesa e um futuro seguro. E são todas legalmente suas agora. Alice olhou para os documentos, mal conseguindo processar o que estava ouvindo. O homem que tentara tirar tudo dela, que tentara matá-la, que morrera afogado por ganância, esse mesmo homem, involuntariamente, deixara uma herança para seus sobrinhos, os filhos do irmão que ele tanto desprezara. É justiça divina, ela murmurou, as lágrimas escorrendo. Deus realmente age de formas misteriosas. Há mais, disse o advogado com um sorriso. Encontramos entre os pertences de Geraldo uma quantia considerável de dinheiro escondido. 300 mil réis. Provavelmente economias que ele acumulou de seus esquemas. Esse dinheiro também pertence aos seus filhos agora. 300 mil réis. Era mais dinheiro do que Alice vira na vida inteira. Era o suficiente para plantar toda a terra, para comprar um boi próprio, para garantir que as crianças nunca mais passassem fome. Damião, que estava ouvindo da porta, entrou correndo. Mãe, isso significa que não somos mais pobres? Alice puxou o filho para um abraço apertado. Significa, meu filho, que Deus cuida dos justos. Significa que mesmo quando tudo parece perdido, Ele tem um plano. E significa que seu pai, onde quer que esteja, está sorrindo agora. Dr. Alcântara deixou todos os documentos com Alice, explicou os procedimentos legais que precisariam ser seguidos e partiu. Mas antes de ir, ele disse algo que Alice guardaria no coração para sempre. Senhora Alice, em meus 20 anos como advogado, vi muitos casos, mas nunca vi justiça tão poética quanto esta. O homem que morreu por ganância acabou sem querer providenciando para aqueles que ele tentou destruir. Se isso não é a mão de Deus agindo, não sei o que é. Naquela noite, Alice reuniu seus 3 filhos na mesa da cozinha. Acendeu uma vela. Agora tinha dinheiro para comprar velas sempre que quisesse. E abriu a velha Bíblia de Antônio. Quero que vocês entendam algo, disse ela, olhando nos olhos de cada criança. Recebemos uma bênção. Mas não foi o ouro que nos salvou. O ouro matou o tio Geraldo. O que nos salvou foi a fé, a comunidade e a justiça de Deus. E o mapa, mãe? Disse Damião. O mapa que o vovô Sebastião deixou. Alice sorriu. Sim, o mapa. Mas sabe o que o mapa realmente era? Era uma prova de que seu pai e seu avô sempre planejaram cuidar de vocês. Eles trabalharam, economizaram e garantiram que mesmo depois de mortos vocês estariam protegidos. Ela pegou o pedaço de tecido velho, o mapa, que ainda estava guardado dentro da Bíblia.
Vou guardar isto para sempre, disse ela. Não pelo que levou, mas pelo que representa. Representa que a fidelidade é recompensada, que a honestidade vence e que Deus nunca abandona as viúvas e os órfãos. E naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Antônio, Alice e seus filhos dormiram em paz. Em sua própria casa, em suas próprias camas, com comida no armário e esperança no coração. A justiça havia chegado, não da forma que Alice imaginara, não através de tribunais ou oficiais ou força humana, mas através da própria ganância que destruiu o ganancioso e através da fé que sustentou os fiéis. Inscreva-se no canal agora para não perder o final emocionante da história. E comente amém se você acredita que Deus sempre traz justiça, mesmo que demore. 5 anos se passaram desde aquele julho terrível de 1948. E o que aconteceu nesses 5 anos foi nada menos que um milagre. Era julho de 1953 e Alice Oliveira, agora com 37 anos, estava de pé na varanda de sua casa. Uma casa que não era mais humilde, mas também não era ostentosa. Era confortável, era segura, era um lar verdadeiro. A propriedade havia se transformado. Os 50 hectares de terra que Antônio deixara estavam agora produzindo. Havia plantações de milho, feijão e mandioca. Um pequeno pomar de árvores frutíferas começava a dar frutos, e na parte mais fértil da terra, perto do rio, Alice e seus filhos cultivavam legumes que vendiam no mercado de Bom Jesus da Lapa todo sábado. As 3 propriedades herdadas de Geraldo continuavam gerando renda de aluguel. Alice administrava tudo com sabedoria, nunca gastando demais, sempre economizando para o futuro das crianças. O armazém na cidade agora era alugado para um comerciante próspero que pagava em dia. A casa alugada abrigava uma família de professores, e a terra perto do rio era arrendada para um fazendeiro que cultivava algodão. Mas o que mais havia mudado não era a propriedade ou a situação financeira, era a família. Damião, agora com 14 anos, era um jovem forte e responsável. Trabalhava na terra ao lado da mãe, mas também estudava. Alice insistira nisso. 3 vezes por semana, ele caminhava 5 quilômetros até a escola na cidade, carregando seus livros e cadernos com orgulho. Tinha aptidão para números, dizia o professor. Talvez um dia pudesse estudar contabilidade ou até advocacia. Teresa, com 12 anos, era a imagem da mãe. Determinada, compassiva e com uma fé inabalável. Ela ajudava Alice com a horta e adorava cozinhar. Mas também tinha uma voz linda e cantava no coral da igreja aos domingos. Padre Sebastião dizia que ela tinha um dom, que deveria continuar cultivando esse talento. E pequeno Pedro, agora com 9 anos, a mesma idade que Damião tinha quando perderam o pai, era a alegria da família, brincalhão mas trabalhador, sempre fazendo perguntas sobre tudo, sempre curioso sobre como o mundo funcionava. Ele adorava especialmente quando a mãe contava histórias. E havia uma história em particular que ele nunca se cansava de ouvir. "Mãe", disse Pedro naquela tarde de julho, sentando-se ao lado dela na varanda. "Conta de novo. Conta sobre o mapa do vovô e o tesouro escondido." Alice sorriu, passando a mão pelos cabelos do filho. "De novo, Pedro. Já contei essa história 1000 vezes." "Mas eu gosto", insistiu o menino. "É como uma aventura. Tem mapa secreto, tem vilão, tem tesouro." "Tinha tesouro", corrigiu Alice gentilmente. "O ouro foi levado pelo rio. E sabe de uma coisa? Acho que foi melhor assim." "Por quê?" Pedro franziu a testa. Alice olhou para o horizonte, para as plantações balançando com a brisa, para a casa sólida atrás dela, para Damião voltando do campo com um balde d'água, para Teresa ajudando Dona Cícera, que agora morava com eles em um quarto nos fundos, a preparar o jantar. Porque o verdadeiro tesouro não era o ouro, meu filho. O verdadeiro tesouro era a prova da Escritura, que nos devolveu nossa casa. Era a comunidade que nos ajudou quando não tínhamos nada. Era a fé que nos manteve de pé quando tudo parecia perdido. E principalmente era a lição. Que lição? Que a ganância destrói, mas a fé constrói.
Seu tio Geraldo tinha saúde, tinha força, tinha oportunidades, mas escolheu a ganância. E a ganância o afogou, não apenas na água, mas muito antes disso, no coração. Ele estava morto por dentro muito antes de entrar naquele rio. Alice pegou a velha Bíblia de Antônio, que sempre mantinha por perto, e a abriu. O mapa ainda estava ali, guardado entre as páginas do livro de Jó. Este mapa, continuou ela, não era só um mapa para encontrar ouro. Era um mapa para encontrar a verdade. E a verdade era que seu avô Sebastião e seu pai Antônio sempre trabalharam honestamente, sempre planejaram com sabedoria e sempre confiaram em Deus. Essa era a verdadeira herança deles, não o ouro, isso. Ela apontou para tudo ao redor: a terra, a casa, a família. Sabe qual é a ironia de tudo, Pedro? Geraldo morreu tentando roubar uma fortuna. Mas se ele tivesse sido honesto, se tivesse trabalhado honestamente como seu pai, ele teria herdado metade de tudo. Teria tido terra, teria tido respeito, teria tido uma vida boa. Mas ele quis tudo e, no fim, ficou com nada. Nem mesmo um túmulo para ser enterrado. Padre Sebastião, que vinha pela estrada para a visita semanal que sempre fazia, ouviu as últimas palavras de Alice e subiu na varanda. Palavras sábias, Alice, disse ele, aceitando o copo d'água que Teresa trouxe. E é por isso que sua história precisa ser contada, precisa ser lembrada. Minha história? Alice riu. Padre, sou apenas uma viúva que sobreviveu. Não, disse o padre com seriedade. Você é uma mulher que enfrentou a injustiça mais cruel e não perdeu sua humanidade. Você é uma mãe que protegeu seus filhos quando não tinha nenhum recurso além da fé. E você é um exemplo vivo de que Deus honra os fiéis. Ele fez uma pausa e então tirou um caderno velho do bolso. Na verdade, tenho escrito tudo, sua história. Desde o dia em que Antônio morreu até agora. As gerações futuras precisam saber. Precisam entender que em tempos de escuridão, a luz sempre prevalece. Que em tempos de injustiça, Deus sempre age. Pode demorar, pode vir de formas que não esperamos, mas sempre vem. Alice pegou o caderno e folheou as páginas escritas com a letra caprichada do padre. Ali estava tudo. A morte de Antônio, a ganância de Geraldo, a expulsão cruel, o mapa secreto, a perseguição, o afogamento, a justiça final. E sabe o que mais escrevi? Continuou o padre Sebastião. Escrevi sobre como esta comunidade se uniu. Como Dona Cícera, uma viúva pobre ela mesma, abriu suas portas. Como seu Joaquim e os outros arriscaram suas vidas para salvar você. Como todos trabalharam juntos para reconstruir. Porque no final, Alice, sua história não é só sobre você. É sobre todos nós. É sobre o que uma comunidade pode fazer quando escolhe o amor em vez da indiferença. Naquele momento, seu Joaquim apareceu vindo pela estrada, acenando. Agora ele e Alice eram bons amigos. Ele a ajudara a aprender sobre agricultura, sobre administrar propriedades, sobre negociar no mercado. Ele a respeitava não como uma viúva que precisava de caridade, mas como uma igual, uma proprietária de terras competente. Alice, ele chamou. Tenho novidades. Boas ou ruins? Ela perguntou com um sorriso. Ótimas. O comerciante da cidade quer comprar toda a sua colheita de milho deste ano e está oferecendo um preço excelente. Alice fez as contas mentalmente. Com o dinheiro da colheita, mais a renda dos aluguéis, ela poderia finalmente fazer o que vinha planejando há meses, construir um quarto adicional na casa para que Damião tivesse seu próprio espaço, agora que estava crescendo. E talvez, só talvez, conseguir aquela vaca leiteira que tanto queria. Diga a ele que temos um acordo, respondeu Alice, mas quero o pagamento em dinheiro na hora da entrega. Aprendi a não confiar em promessas. Seu Joaquim riu. Aprende rápido, mulher. Vai ser uma boa empreendedora. Depois que ele foi embora, Alice voltou a sentar-se na varanda. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa que pareciam um quadro perfeito. Mãe, disse Damião, sentando-se ao seu lado. Às vezes penso no tio Geraldo. É errado? Alice olhou para o filho mais velho, vendo nele cada vez mais traços de Antônio.
Não é errado, filho. Ele era família, apesar de tudo. E é certo lembrar não com raiva, mas com tristeza pelo que poderia ter sido. Geraldo poderia ter tido tudo isso. Ela gesticulou para a propriedade ao redor. Poderia ter sido tio dos meus filhos de verdade, não apenas no nome. Poderia ter trabalhado conosco, vivido honestamente, morrido velho e respeitado. Mas ele escolheu outro caminho. Você acha que ele se arrependeu? Perguntou Damião. Lá no rio, quando estava afundando, você acha que ele pensou eu deveria ter largado o ouro? Alice ficou em silêncio por um momento, lembrando daquele dia terrível. Lembrando de como ela gritara para Geraldo largar a caixa. Lembrando do terror nos olhos dele nos últimos momentos. Eu oro para que sim, disse ela finalmente. Oro para que, naqueles últimos segundos, ele tenha se arrependido e pedido perdão a Deus. Porque mesmo ele, com toda a sua maldade, era uma criatura de Deus. E Deus perdoa até o pior de nós, se nos arrependermos de verdade. Você o perdoou? A pergunta veio de Teresa, que tinha se aproximado silenciosamente. Alice olhou para a filha, vendo a profundidade da questão naqueles olhos jovens, mas sábios. Perdoei, respondeu ela com sinceridade. Não imediatamente. Nos primeiros meses eu tinha raiva, tinha ódio. Acordava no meio da noite lembrando dele tentando me matar, e meu coração se enchia de desejo de vingança. Mas então percebi algo. O quê? Que o ódio é como veneno. Você pode dar a alguém, mas quem bebe é você. Geraldo já estava morto, meu ódio não ia machucá-lo mais, só ia machucar a mim. Ia envenenar meu coração da mesma forma que a ganância envenenou o dele. Então escolhi perdoar, não porque ele merecia, mas porque eu precisava. Padre Sebastião assentiu com aprovação. Essa é a sabedoria que vem da fé verdadeira, Alice. Muitos confundem perdão com fraqueza, mas perdão é força. É escolher a luz mesmo quando a escuridão parece mais fácil. A noite caiu completamente e as estrelas começaram a aparecer no céu do sertão, milhares delas, brilhando como diamantes em veludo negro. A família se reuniu na varanda como faziam toda noite. Dona Cícera trouxe a janta, feijão tropeiro, carne seca, farinha e couve da horta. Comida simples, mas farta. Comida que alimentava não apenas o corpo, mas a alma. Após o jantar, como era costume, Alice leu um trecho da Bíblia. Naquela noite, ela leu de Provérbios 13:11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Vejam só, disse ela fechando o livro. Essa era a diferença entre seu pai e tio Geraldo. Seu pai ajuntou com trabalho. Construiu esta casa tijolo por tijolo com suor e dedicação. E mesmo depois de morto, o que ele construiu permaneceu e até cresceu. Geraldo tentou pegar o que não era dele, tentou ter riqueza sem trabalhar por ela. E no fim, morreu com as mãos vazias. Mas mãe, disse Pedro, sempre o questionador, e o dinheiro que herdamos dele, as propriedades, não foi sem trabalho também? Alice sorriu. Era uma boa pergunta. O tipo de pergunta que mostrava que seu filho estava pensando, refletindo. Boa observação, Pedro. Mas há uma diferença. Aquelas propriedades, Geraldo as obteve legalmente, mesmo que moralmente fosse questionável. Quando nós as herdamos, não roubamos de ninguém. A lei disse que eram nossas. E o que fizemos com elas? Continuamos honrando os contratos de aluguel. Tratamos os inquilinos com respeito. Usamos a renda para melhorar nossa própria terra com trabalho honesto. Transformamos o que poderia ser fruto da ganância em fruto do trabalho justo. Ela fez uma pausa e olhou para cada um de seus filhos. E é isso que quero que vocês entendam, meus filhos. Não é de onde vem a bênção que importa, é o que você faz com ela. Geraldo usaria aquelas propriedades para explorar os outros, para acumular mais e mais sem nunca estar satisfeito. Nós usamos para construir uma vida digna, para ajudar a comunidade, para honrar a memória de seu pai. Naquele momento, como se o próprio universo estivesse concordando com as palavras de Alice, uma estrela cadente cruzou o céu. Olhem, gritou Pedro apontando. Uma estrela cadente, façam um pedido. Todos fecharam os olhos, cada um fazendo seu pedido silencioso.
E quando Alice abriu os olhos novamente, não sentiu necessidade de pedir nada, porque tudo o que precisava estava ali: seus filhos saudáveis, um teto sobre suas cabeças, comida na mesa, terra para cultivar, e uma comunidade que os amava. Sabe, disse Dona Cícera, que estava tricotando na cadeira ao lado, quando eu era jovem, meu pai costumava dizer: Cícera, há duas heranças que podemos deixar para nossos filhos: ouro ou caráter. Ouro pode ser roubado, perdido ou desperdiçado, mas caráter permanece para sempre. Seu pai era sábio, disse Alice. Era. E você está fazendo a mesma coisa. Está deixando para seus filhos a herança mais valiosa de todas, o exemplo de fé, honestidade e perseverança. Daqui a 50 anos, quando eles contarem sua história para seus netos, não vão falar sobre propriedades ou dinheiro. Vão falar sobre a mãe que nunca desistiu, a viúva que enfrentou a injustiça e venceu sem perder sua humanidade. Semanas depois, algo notável aconteceu. Um homem idoso apareceu na propriedade de Alice, apoiando-se pesadamente em uma bengala. Ele tinha pele escura curtida pelo sol, cabelos brancos como algodão, e olhos que pareciam ter visto muita coisa na vida. "Posso ajudar?" perguntou Alice, saindo da casa. O velho tirou o chapéu respeitosamente. "Senhora Alice? A senhora é Alice Oliveira?" "Sim, sou eu. Meu nome é Jerônimo. Trabalhei para o pai de seu marido, seu Sebastião, há mais de 40 anos atrás. E vim aqui porque ouvi uma história sobre um mapa e um tesouro escondido." Alice convidou o velho para sentar-se na varanda e trouxe água fresca. Damião e os outros se aproximaram, curiosos. "A história é verdadeira", disse Alice, "mas o tesouro foi levado pelo rio junto com meu cunhado." "Eu sei", disse Jerônimo. "Ouvi tudo, mas vim aqui porque há algo que preciso contar. Algo que só eu sei, porque estava lá quando aconteceu." Ele tomou um gole d'água e continuou. "Em 1928 eu trabalhava para seu Sebastião. Ele era um homem bom, justo, me pagava honestamente. E um dia ele me chamou e disse: Jerônimo, vou te pagar extra este mês. Preciso de sua ajuda e de seu segredo." Eu concordei. "E o que ele pediu?" perguntou Alice, já sentindo que ia ouvir algo importante. "Ele me pediu para cavar, para fazer uma caverna maior na Pedra das Lágrimas e esconder uma caixa lá. Eu fiz o trabalho. Levou 3 dias, e durante esses 3 dias, seu Sebastião me contou tudo. Me contou sobre seus 2 filhos, Antônio, que era trabalhador e honesto, e Geraldo, que já desde jovem mostrava sinais de ganância e desonestidade." Jerônimo balançou a cabeça com tristeza. Seu Sebastião chorou naqueles dias. Chorou porque sabia que estava fazendo uma escolha difícil. Estava escolhendo um filho sobre o outro. Mas ele disse: "Jerônimo, não posso dar minha herança para Geraldo. Seria como dar veneno para um sedento. Ele usaria tudo para ferir os outros e destruir a si mesmo. Preciso dar a Antônio, e preciso esconder a prova onde Geraldo nunca pensaria em procurar. Por isso a Bíblia", sussurrou Alice. "Geraldo nunca leria uma Bíblia." "Exatamente", confirmou Jerônimo. "Seu Sebastião conhecia seus filhos. Sabia que Antônio valorizava aquela Bíblia, lerá ela, cuidaria dela. E sabia que Geraldo a desprezaria. E ele me fez jurar que nunca contaria a ninguém sobre a caverna ou o tesouro. Jurei. E mantive minha palavra até seu Sebastião morrer." "Mas por que está contando agora?" perguntou Damião. O velho olhou para o jovem com um sorriso gentil, porque a história acabou do jeito que seu Sebastião previu. Antônio honrou a herança, trabalhou a terra, construiu uma família, e mesmo depois de morto, sua viúva continuou seu legado. Enquanto Geraldo morreu exatamente como seu pai temia que morreria, consumido pela própria ganância. Ele se levantou para ir embora, mas antes de partir, disse uma última coisa. "Senhora Alice, seu Sebastião me disse algo naqueles 3 dias que nunca esqueci. Ele disse: Jerônimo, o maior tesouro que um homem pode deixar não é ouro. É o exemplo. É a lembrança de ter vivido com honra. Porque ouro acaba, mas o exemplo atravessa gerações. E a senhora, minha cara, está deixando o mesmo tipo de tesouro que seu sogro e seu marido deixaram. E isso vale mais do que todo o ouro do mundo.
quando Jerônimo foi embora, Alice ficou por muito tempo na varanda, pensando em tudo que ele dissera. Pensando em Sebastião, um avô que seus filhos nunca conheceram, mas cujo amor os protegera mesmo de além-túmulo. Pensando em Antônio, cuja honestidade e trabalho duro continuavam dando frutos mesmo 5 anos após sua morte. E pensando em si mesma, em como tinha mudado desde aquele dia terrível quando foi jogada na rua. Não era mais a viúva desesperada e impotente. Era uma proprietária de terras, uma mãe que criava 3 filhos para serem pessoas de bem, uma mulher que a comunidade respeitava. Naquela noite, Alice fez algo que não fazia há muito tempo. Pegou papel e caneta, luxos que agora podia ter, e começou a escrever. Escreveu uma carta, não para enviar para ninguém, mas para deixar, para que um dia, quando ela também partisse, seus filhos e netos pudessem ler e entender. Meus filhos amados, se vocês estão lendo isto, significa que parti para me juntar a seu pai. Mas não quero partir sem deixar registrado o que aprendi nesta vida, especialmente nos anos após a morte de Antônio. Aprendi que a maior riqueza não está em cofres ou bancos, mas em mãos que trabalham honestamente, em corações que perdoam e em fé que persevera. Aprendi que a justiça de Deus nem sempre vem quando queremos ou como esperamos, mas sempre vem. Às vezes ele usa mapas escondidos em Bíblias velhas. Às vezes usa padres e vizinhos corajosos. E às vezes usa a própria ganância dos ímpios para trazer sua queda. Aprendi que comunidade não é apenas geografia. É gente que escolhe cuidar uns dos outros, mesmo quando é difícil, mesmo quando é arriscado. E principalmente, aprendi que a verdadeira herança não é terra ou dinheiro, mas caráter. Seu pai e seu avô me deixaram essa herança. E agora eu a deixo para vocês. Sejam sempre honestos, mesmo quando a desonestidade parecer mais fácil. Sejam sempre generosos, mesmo quando tiverem pouco. Sejam sempre fiéis, mesmo quando a fé for testada. Porque no final essas são as únicas coisas que realmente importam. O mapa do vovô Sebastião não levou apenas a um tesouro escondido numa caverna. Levou a uma verdade muito maior, que Deus honra os justos, protege as viúvas e os órfãos, e garante que no final, sempre, sempre, a bondade vence a maldade. Esta é minha herança para vocês. Não desperdicem, não desvalorizem, e passem para seus próprios filhos. Com todo o meu amor eterno, sua mãe, Alice Oliveira. Alice dobrou a carta cuidadosamente e a colocou dentro da velha Bíblia de Antônio, junto com o mapa desbotado. Um dia, quando chegasse a hora, seus filhos encontrariam e entenderiam. Do lado de fora, a lua cheia iluminava as plantações que balançavam suavemente com a brisa noturna. Ao longe, o rio São Francisco, o mesmo rio que levara Geraldo, fluía eternamente, indiferente aos dramas humanos, seguindo seu curso como sempre fizera e sempre faria. E na pequena casa, que já não era tão pequena assim, uma família dormia em paz. Uma viúva que sobrevivera ao impossível. 3 órfãos que agora tinham futuro. E uma comunidade que provara que quando pessoas se unem pelo bem, milagres acontecem. O mapa secreto cumprira seu propósito. Não apenas revelando um tesouro de ouro que se perdeu, mas revelando verdades muito mais valiosas sobre justiça, sobre fé, sobre perseverança e sobre o tipo de riqueza que nenhuma ganância pode roubar e nenhum rio pode levar. E essa, no final das contas, era a verdadeira história do mapa secreto de Bom Jesus da Lapa. Uma história não sobre ouro, mas sobre caráter. Não sobre morte, mas sobre vida. Não sobre perda, mas sobre redenção. E não sobre o que foi tirado, mas sobre o que permaneceu. Amor, fé e a certeza inabalável de que Deus nunca abandona os seus. Fim. Qual foi o maior ato de ganância que você já testemunhou na sua própria família? Conte nos comentários e diga de qual estado você está assistindo. E se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar que a justiça de Deus sempre chega. Moral da história: a verdadeira herança não se mede em ouro ou propriedades, mas em caráter, fé e trabalho honesto. A ganância destrói aqueles que a abraçam,
enquanto a fidelidade constrói legados que atravessam gerações. Deus age em seu tempo e de suas formas, às vezes através de mapas escondidos, às vezes através de comunidades generosas, mas sempre garantindo que, no final, a justiça prevaleça e os fiéis sejam recompensados.